Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com o Luiz Fernando, que é CBO da Binário Cloud. Luiz, obrigado por a gente poder conversar nesse tempo tão complicado. Pessoas presas nas suas casas, mas não por isso trabalhando menos, às vezes até ao contrário. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a Binário. Fui ver agora, foi no segundo semestre do ano passado, até não faz tanto tempo assim. Conversei com o Cirano sobre a área de cloud, oferta de cloud de vocês. Muito bom a gente poder conversar novamente. Tem bastante história para a gente contar, né? Xandó, muito obrigado por estar te reencontrando, né? É uma pena que não é pessoalmente para tomarmos um bom café, mas é sempre bom sentar para conversar com você, né? O tempo Não, e o voa. café é bom. O café é bom. Verdade. Bom, o tempo voa e já faz aí quase um ano, um pouco mais, um pouco menos talvez que a gente tenha falado, né? Continuamos aprendendo muito, desenvolvendo várias frentes e acredito que temos sim algumas figurinhas legais para contar e para compartilhar aqui com quem assiste o Papo Fácil. Bom, óbvio, eu vou colocar aqui na tela, no canto da tela, um atalho para quem quiser assistir o vídeo anterior, a conversa anterior. Mas de toda forma, faz assim muito rapidamente um overview da Binário Cloud, das ofertas em gerais dela, a parte de infraestrutura, nuvem, enfim. E aí tem um assunto em particular muito importante que eu queria conversar com você, ainda mais nesses momentos que as pessoas estão afastadas dos seus dashboards de gerenciamento do seu TI. Perfeito, Xandó. Falando rapidamente sobre a Binário Cloud, nós somos uma empresa brasileira e somos pioneiro no que a gente se propõe a fazer, né? Que é, de fato, construir tecnologia de computação em nuvem no Brasil e trazer isso como uma oferta para o mercado nacional e também para o mercado da América Latina e dos Estados Unidos. No geral, nós desenvolvemos nuvens, isso seja nuvem privada, isso seja nuvem pública, né? E ao longo da nossa história a gente aprendeu que é importante ajudar as empresas a aderir os serviços de computação em nuvem e fazer com que elas se mantenham da forma mais eficiente, mais enxuta, mais otimizada possível. Então, basicamente, hoje nós temos alguns pilares, tá? Os pilares básicos de prover infraestrutura, então construindo nuvem privada, construindo oferta de nuvem pública, entregando como serviço para o mercado, tá? E temos uma suíte de serviços, tá? Que vão desde serviços como jornada para a nuvem, onde a gente ajuda nossos clientes e parceiros a aderir, a adotar a solução de nuvem que for escolhida, e além disso a gente entra hoje numa camada de serviços gerenciados, tá? Tem como objetivo aumentar a segurança do ambiente, aumentar a saúde e principalmente garantir que o ambiente esteja disponível para suportar as áreas de serviço. Então, essa parte que me chamou muito a atenção e me capturou aí para nós termos essa conversa. Porque o velho dilema, né? Se a gente voltar o filme no tempo, sei lá, uns 5 anos ou perto disso, ainda havia dúvida, vou para a nuvem, não vou, como vou. Isso não é mais dúvida, é só uma questão de time, as empresas já, cada uma no seu devido tempo, já se programou para fazer isso e já fez ou está fazendo isso. Só que a hora que você move os seus recursos para a nuvem, nem sempre simplesmente o fato de estar lá significa que está tudo sendo gerenciado da maneira correta. Quais são as lacunas, né? Se algo que uma empresa pode ter, se ela não olhar ou tiver quem olhe, quais são as necessidades que se tem de você policiar ou fazer o baby care aí dos recursos dentro de uma infraestrutura de nuvem? Perfeito. No geral, as soluções de nuvem que a gente encontra hoje no mercado, elas trazem um nível de performance, um nível de segurança tão alto, tá? Que eu digo no quesito de disponibilidade de ambiente e tal, que passa a haver a sensação do falso positivo, né? De que meu ambiente está blindado, de que meu ambiente é infalível, de que está tudo lá e não preciso fazer nada, tá? De fato, isso é um falso positivo, tá? Porque a grande realidade é, apesar de ter um alto nível de disponibilidade, a solução de nuvem está restrita a gerenciar uma camada de infraestrutura, né? O que está rodando sobre essa infraestrutura, que são plataformas, software, sistemas operacionais, etc., você precisa que alguém cuide deles, né? De fato, há muitas ferramentas de automação que ajudam, né? Então,
você configura gatilhos para ele te avisar em determinadas coisas, etc., como, por exemplo, um consumo excessivo de memória, uma parada de um processo e coisas assim, né? Só que quando há um consumo excessivo, provavelmente aquilo já é proveniente de algum problema que não foi visto previamente. Tá? E aí a gente entra, então, efetivamente na resposta à sua pergunta. Tá? Prioritariamente, o que a gente enxerga quando você não faz uma gestão consistente dos ativos de TI, você vai se deparar com um aumento nas brechas de segurança, principalmente, tá? E aí você passa a falar de potencial de perda de dados, potencial de violação de dados, extravio de dados e essas coisas, tá? E você entra numa outra categoria, na minha opinião, que é a categoria de desperdício de recursos, né? Você começa a gastar mais dinheiro, por exemplo, com a alocação de CPU, com a alocação de memória, etc., quando você paga pelo uso na nuvem, né? Uma máquina não otimizada, ela vai ficar tendo pico, vai ficar oscilando, vai ter um consumo excessivo, você vai pagar por aquilo ali, tá? Então, ao passar do tempo, eu vejo que as empresas passam entrando por um desses dois túneis ou até os dois simultaneamente, tá? O ambiente fica vulnerável e o ambiente vai custar mais caro. Tá. Não, eu entendi, mas assim, traduzindo de uma outra forma, digamos que eu sou uma empresa e eu subi 40 instâncias de servidor lá na infraestrutura de nuvens da Binário Cloud. Esses 40 servidores, pode ser menos, pode ser mais, vocês devem ter clientes com muito mais, alguns com menos, enfim. Mas esses servidores, eles estão sendo, uma vez que feita a opção por esse gerenciamento, tanto a nível de consumo de recurso, atualização do sistema operacional, enfim, o que engloba a parte de backup, o que engloba esse gerenciamento como um todo? Tá, perfeito. Isso é uma boa pergunta, tá? Porque quando a gente fala de gerenciar, a gente fala em olhar para o mercado, entender boas práticas e trazer aquilo para uma rotina consistente, tá? Então, o que acontece é assim, você, às vezes, constrói um servidor, sobe, faz deploy dele, bota a ferramenta que vai rodar sobre ele e vai ficar ali por anos e anos sem parar para olhar como ele está se comportando. Ao longo dos anos, várias atualizações naturalmente acontecem. Então, o sistema operacional disponibiliza atualizações que vai corrigir bug, que vai melhorar a performance, que vai mitigar riscos e brechas de segurança, por exemplo, né? Aplicações, os softwares utilizados, naturalmente vão sair patches de segurança para melhor utilizar o hardware, para melhor utilizar o servidor e assim por diante, tá? Então, o que a gente para fazer quando fala de gerenciar é utilizar estas boas práticas, tá? Então, a gente começa estudando e entendendo a função, a finalidade daquele servidor, tá? Então, esse aqui é um servidor de banco de dados, perfeito. O que esse banco de dados precisa para rodar com performance e com segurança? Olha, precisa de tais serviços, ele precisa de tanto recurso, o comportamento dele é assim, precisa de espaço assim para cache, precisa de tal versão do sistema operacional, e a cada 3 meses sai uma atualização dada pelo fabricante, que a grande maioria já tem um calendário de atualizações, tá? Então, é trazer isso para algo que vai ser feito de forma controlada, de forma organizada, com versionamento, com documentação, e aí, dessa forma, você passa a construir um ativo de TI de verdade para as companhias, tá? Não simplesmente um elemento que está lá processando coisa, você está construindo um ativo que é cuidado e tem a sua história documentada. Eu não posso deixar de registrar nesse momento algo que falávamos um pouco antes de começarmos a gravar, é que o grau de maturidade de adoção de nuvem ele é um pouco heterogêneo entre as milhares ou milhões de empresas, enfim. E existem algumas empresas que ainda acham, colocou na nuvem, acabou, não tem que fazer mais nada. E não é bem isso, não. Exatamente, tem que olhar por isso tudo. A sua infra, o seu sistema de prover a nuvem, bacana. Mas a hora que ele deposita o servidor dele lá, ele tem que cuidar disso tudo. Isso que ele tem que saber, inclusive, da segurança, do backup, do consumo de recurso, né? Esse é o ponto-chave, me parece. Exatamente, até porque se você olhar a atividade do prestador de serviço, do prestador de nuvem, né, do fornecedor de nuvem, ele é prover infraestrutura e não é um gerenciamento de ativo, tá? Então, o provedor de nuvem ele não acessa uma máquina virtual do cliente, ele não tem acesso ao monitoramento de uma aplicação do cliente, né? Isso só é possível de ser feito
com um contrato de prestação de serviço. Então, você tem um serviço que pode ser prestado de N forma, você tem muitas empresas boas no mercado fazendo, né? E muitos profissionais de TI também capazes de fazer. Mas a grande questão é que o serviço de suportar aquele ambiente, ele é uma atividade que precisa ser feita, né? E que, com quanto mais cuidado, mais zelo e mais consistência ela for feita, mais saudável o ambiente se mantém. Olha, sabe que me ocorreu aqui uma analogia meio bizarra, mas eu acho que curiosamente ela se aplica exatamente em tudo que a gente está falando. No início da Revolução Industrial, foi as grandes máquinas a vapor, aquilo trouxe força para os mecanismos das fábricas. Só que era comum na época você ter um motor numa ponta e um eixo que ia ao longo de toda a fábrica, e aí iam se colocando polias nesses eixos, e cada polia fazia uma coisa. Ele fazia elevação, o outro esmagava, era uma prensa, o outro era uma furadeira. Você provê o motor. O que as pessoas penduram, as polias que vai mover os mecanismos deles, eles têm que olhar. Acho que é mais ou menos isso, né? Acho que de repente me veio essa imagem. Faz sentido isso ou eu estou viajando? Não, faz total sentido. Complementando a sua analogia, o provedor de nuvem é quem provê o motor. É quem lá garante que aquela roda está girando, que está com força, que está alimentado, que está mantendo a rotação e etc. Ok. Tem lenha na caldeira? Se tem lenha na caldeira, exatamente. Né? Agora, quando você traz para dentro da operação, o cara que plugou a polia, que está cuidando de um elevador, que está cuidando de uma esteira ou algo nesse sentido, ele precisa fazer a manutenção, enxergar se os rolamentos da esteira estão funcionando, se a esteira está lubrificada, se o cabo se o elevador está abrindo e fechando a porta. Né? É uma boa perspectiva, Xandão. Gostei. Para a gente encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, e até resgatando a essência da conversa anterior com o Cyrano, que é o seguinte: eu me lembro, ele comentando com a gente, que o sistema operacional de nuvem que vocês usam é um desenvolvimento próprio. É realmente um sistema bastante minucioso, bastante particular, que foi desenvolvimento de vocês. Imagino eu que, ainda mais por vocês terem toda a expertise do próprio sistema de infra de nuvem, essa parte de gerenciamento torna-se até um pouco mais simples para vocês. Vocês devem ter alguns atalhos ou não. Isso é um facilitador? Tá, na verdade, o que a gente tem que é um ponto muito forte é que a nossa equipe ela atua desde um nível muito baixo de infraestrutura, que é um design de data center, que é um design de hardware, que é um design de ferramenta de comunicação, ciclo de rede, backbone, coisas desse sentido. Né? Então, lá embaixo a gente tem um controle muito forte. Tá? E como a gente tem, complementando a equipe, uma camada aqui na camada de virtualização, uma experiência muito boa, né? A gente hoje consegue transitar entre todos os níveis, desde o usuário que acessa via web, um portalzinho para fazer uma determinada coisa, até lá embaixo olhar aquela requisição que ele fez, preenchendo um formulário de cadastro, por exemplo, como que isso bate lá no hardware, e que comportamento que o hardware precisa ter para entregar. Isso passando por N camadas. Então, a grande questão é assim, a nossa atividade ela é tão complexa e tão minuciosa que a gente opera baseado em processos consistentes. Tá? Como a gente opera baseado em processos consistentes, a gente consegue fazer esse tipo de atividade em escala com muita segurança e com muito controle, sem perder o dinamismo que precisa. Tá? Então, basicamente, o que eu diria que simplifica a nossa vida é o nosso método de construir operações dentro do negócio. Tá? E aí também, acho que uma grande fortaleza é o nível de profissionais que a gente conta, tá? Que tem uma capacidade de transitar em conjunto ou isoladamente entre camadas, tá? E encontrar no meio do caminho onde embolou. Né? Vou dar um exemplo fresco que aconteceu de ontem para hoje. Um cliente rodando uma aplicação muito grande de banco de dados de mercado, até Oracle, Enterprise, uma aplicação complexa, e de repente eles levantaram a mão e falaram, pô, a gente está vendo aqui pelo log, está tendo um problema de I/O. Pô, I/O, tudo bem, nosso time parou para olhar, etc. Quando alguém vê um problema de I/O, a primeira coisa que vem à mente é disco, é storage, disco, isso, é aquilo. Exatamente. Pensaria isso. Exatamente. Mas aí você para entender como aquele determinado software se comporta e que ferramentas ele te fornece para entender como ele consome I/O.
Então, ele vai ter parâmetro. Olha, para cada 10 bytes que eu escrevo, eu leio 8. Para cada 10 que eu faço isso, eu leio... E você vai fazendo uma comparação desses ativos, e você vê como o hardware se comporta. E o nosso time estava com a pulga atrás da orelha porque o hardware estava completamente folgado. Nenhum sinal de problemas, etc. Então, a gente chegou à conclusão, identificamos em conjunto, junto com o cliente, que tinha um comportamento de parâmetros que precisavam ser adequados e poderiam ser adequados na aplicação, que resolveu o problema de I/O dele. Né? Então, se a gente não tivesse esses acessos e as transições entre a camada de infra e a camada lá da aplicação, dificilmente seria possível resolver esse problema num espaço curto de tempo. Tá? Ou seja, realmente o que eu falei, essa minha percepção pelo jeito faz sentido e que o trabalho de Sherlock Holmes de vocês é muito mais facilitado exatamente por ter todas essas informações. É isso aí, essa é uma afirmação correta. Maravilha. Bom, nosso tempo já foi, mas olha, com certeza é muito bom a gente poder conversar com a Binário, a gente poder ter novas oportunidades, e eu tenho certeza que a hora que acabar essa confusão que a gente está vivendo hoje, vou ter o maior prazer em ir lá tomar aquele café bom, que você já me falou, e o café é bom mesmo. Vamos lá conversar e registrar um novo acontecimento, uma novidade. Combinado? Pode ser? Perfeito. Dia a dia a gente constrói história e será um prazer trazer em primeira mão para você. Um abraço, Xandó, e até o nosso próximo café. Não, maravilha. Esse foi mais um Papo Fácil com Luiz Fernando, CBO da Binário Cloud. Muito obrigado, fica seguro em casa e até a próxima.